Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 10, verso 46, que diz assim: E Jesus, saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão que seguia, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que parasse de clamar. Mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que Jesus te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Esta passagem que Marcos relata e escreve aqui, quando Jesus estava com ele em Jericó. E ali em Jericó estava uma grande multidão que Jesus estava pregando. E Jesus estava saindo da cidade. E pelo caminho estava um cego. Este cego era legalizado para estar ali. Até nisso tinha uma regra. Para pedir, tinha que ter autorização da prefeitura, do local e dos romanos que dominavam a cidade. E este cego, Bartimeu, este cego que estava ali, filho de Timeu, ele estava à beira do caminho a mendigar. E ele soube que Jesus iria passar. Como? Ele sabia que grandes multidões e eventos passavam pela cidade. Mas a multidão que sempre alvoroçava era que ele sabia que Jesus de Nazaré fazia esta multidão ir atrás dele. Porém, as multidões que passavam ali, pessoas que festejavam ali em Jericó, não trazia bênção, não trazia cura. Por isso ele estava à beira do caminho para quem passasse ali ele pedisse, porque ele era cego. E ali ele estava ali a mendigar. Por autorização do governo e do poder de Roma, que deu-lhe uma capa. O cego ali, ele tinha uma capa e todos que vissem ele com aquela capa tinham autorização para pedir. Mas ele, sabendo que Jesus iria passar, se preparou. E quando a multidão, que era diferente, passou, quem está passando é Jesus. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão passando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns da multidão impediu ele de clamar. Não clama. Para que você está gritando? Não atormenta o mestre. E ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Quando Jesus para, a multidão também para. E ele diz: Busca aquele homem que está clamando. Traz ele aqui. Jesus não foi lá. Jesus pediu para que ele
viesse até Jesus. E foram até o cego Bartimeu e disse: não precisa clamar mais. O mestre quer te ver, Jesus quer te ver. Levantaram o homem e foram até o meio da multidão com ele. Quando a multidão se abre, e está ali Jesus no meio, e ali colocaram ele de frente para Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que você quer? Ele está sabendo que ele está falando com Jesus. E ele diz: mestre, eu quero ver. E Jesus não falou: veja. Jesus não falou: olhe. Jesus não falou: seja curado. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus poderia ter falado. Ele falou: eu queria ver. Jesus falou: então veja. Mas Jesus disse para Bartimeu: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele estava numa distância ao contrário da multidão. Ele estava sentado no caminho, pelo caminho. E ele teve coragem de clamar. Ele estava fora da condição de ser atendido. Pode observar que a multidão que seguia Jesus, nem todos eram curados. Nem todos ali alcançavam. E Jesus também sabia que muitos que estavam ali na multidão era aproveitador. Como? Os que estavam na multidão estavam ali por causa das bênçãos e do milagre e da multiplicação de pão, e estava ali por causa da comida. Não estava ali para ser salvo, não. Muitos, o próprio Jesus, em certa feita, disse: vocês não sabem, vocês não acham que eu sei que vocês vieram atrás de mim por causa da comida, da bebida, por causa do pão? Vocês não vieram atrás de salvação. Mas ali Jesus soube o porquê aquele homem, Bartimeu, estava clamando. Ele não estava apenas querendo a cura dos seus olhos. Ele estava querendo a salvação. E Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E não somente o salvou, ele foi curado e também seguiu Jesus. Que nós possamos estar não no meio da multidão, porque multidão é apenas número. O próprio Deus procura os fiéis adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Senhor Deus nos conhece de dentro para fora. Ele sabe quem nós somos, no particular, individual. E este cego estava à beira do caminho, e quando soube que Jesus ia passar, clamou por Jesus, sabendo que ele poderia o salvar. Salvar destas condições, salvar da sua cegueira, salvar a sua vida, a sua alma, e livrar ele desta área que ele estava a mendigar. Que nós possamos ter esta mesma fé que Bartimeu teve. O próprio Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Este é o Jesus que cura. Este é o Jesus que salva. E este é o Jesus que liberta das condições que o mundo oprime. Que nós possamos estar em Jesus e não estar na multidão que Jesus está. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradeço pelo dia, pela paz, pelo livramento que o Senhor hoje nos dá. Continua, Senhor, nos salvando, nos libertando, nos restaurando, nos restituindo, trazendo cura, libertação, vida e paz. Em teu nome santo eu te agradeço pelo livramento e a porta de escape que o Senhor a cada dia dá aos teus filhos. Fica conosco, fica com cada um. E em teu nome santo eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo
por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Em teu nome santo, eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.